Acho que já estamos todos presentes aqui. Vou passar a palavra para o Fábio dar continuidade na apresentação. Previamente, já agradeço todos aí pela participação. E, Fábio, está com você. Muito obrigado. Ô, pessoal, boa tarde aos participantes aí. Só agradecer a participação e iniciar nossa apresentação voltada na plataforma CRIO, a solução de desenvolvimento da PTC, que quando a gente fala de desenvolvimento de produto, a gente vai explicar qual que é o escopo do CRIO, como que ele atua, e quando a gente fala de projeto, a gente vai falar um pouco mais abrangente, principalmente no conceito do segmento digital, é um pouco diferente do gêmeo digital. Vocês entenderam o que seria mais ou menos isso? Então, vamos lá. Quando a gente fala de CRIO, a gente está falando, quando a gente está falando de desenvolvimento de produto, a gente não está falando mais apenas do pessoal se foca muito na questão do criar o modelo 3D e gerar o desenho 2D, criar o produto e detalhar o produto. Sim, ele faz parte do contexto, mas o CRIO, na verdade, ele pensa numa maneira mais abrangente. Então, é uma plataforma que ela trabalha por toda a cadeia de desenvolvimento do produto. Desde o seu design conceitual, sua criação dos conceitos, ao detalhamento do projeto, a validação do projeto, a fabricação do projeto e a comunicação do projeto. Então, toda a cadeia de desenvolvimento do produto, todo o seu ciclo de vida, a plataforma Crio vai te apoiar nessas necessidades. Então, eu vou ter o segmento digital, eu vou ter o desenvolvimento digital, um pouco diferente. O pessoal pensa muito no digital com o gêmeo digital. A peça muda, muda o meu modelo físico. O modelo físico mexe, a peça também mexe. Sim, ele tem essa parte de integração com o IoT, mas vamos pensar na cadeia de desenvolvimento um pouco maior, no qual você tem um conceito e essa ferramenta vai abranger todas essas necessidades, de uma forma prática, de uma forma simples, utilização dos recursos ali. Quando a gente fala de por que eu utilizaria as ferramentas da PTC, por que eu utilizaria o CRIO, as empresas buscam principalmente agilidade e automação, aquele famoso fazer mais com menos. E quando a gente fala menos, não seria menos recursos, mas sim menos tempo. Eu preciso ter uma maior produtividade, eu preciso ter uma maior abrangência, eu preciso ter uma diversidade de mercado, eu preciso ter um produto um pouco mais refinado, no mesmo ou até menor tempo do que eu já faço hoje. E existem vários detalhes que impedem você ter essa agilidade. Seja a solução da dificuldade de automação, o processo que não conecta, o processo segmentado, ou a comunicação dentro do processo não é fácil. Então, a gente vai ver durante a apresentação vários recursos que podem agilizar isso. Quando a gente fala isso, é o seguinte: por quê? Cada área, cada segmento da empresa, ele trabalha com ferramentas específicas. O grande detalhe que as empresas hoje, principalmente de mercado passado, qual que era o grande detalhe? Eu preciso fabricar, eu preciso criar os produtos, eu preciso validar os produtos, eu preciso produzir, fabricar esses produtos. Eu preciso entregar, comunicar com outras áreas, comunicar até com fora da empresa, com o cliente, com o fornecedor. E o grande problema disso é que todas essas ferramentas criam barreiras entre si, que são feitas a partir de tradução. A tradução é permissível? Claro. Existem normas de mercado que permitem a comunicação entre elas através de formatos específicos. Só que o grande problema desse meio do caminho é quando você tem a mudança de última hora. Então, quando você entra em mudanças de última hora, é onde você tem o grande problema no qual você tem que pegar e refazer tudo novamente e validar item por item. Mas quando a gente fala refazer, não é que você vai fazer do zero, mas você precisa checar criteriosamente o item para garantir que tudo aquilo que foi alterado vai ser propagado em todas as cadeias do produto. Então, você ter essas barreiras com vários sistemas, que sim, individualmente eles podem atender 100% daquilo que você precisa, porém, no tempo do desenvolvimento, isso acaba sendo oneroso, acaba tendo um grande desperdício. A vantagem do CRIO é que você tem o segmento, você tem tudo integrado. Tendo isso, qualquer alteração que você faz em qualquer uma das fases, ela propaga entre as outras. E com isso você diminui o seu tempo para entrega no mercado. As fases em si ficam mais em paralelo, digamos, ela não fica mais em sequência. Você ganha esse tempo no desenvolvimento e na agilidade. Beleza? Então, esse é mais ou menos o foco da PTC, o desenvolvimento de produto e da solução integrada.
Então você tem toda essa plataforma de desenvolvimento, ok? Agora vamos fazer um overview. A gente mostrou nos PowerPoints e vou mostrar a parte prática de cada item. Lembrando que como é um overview, é um pouco alguma coisa mais simples, com alguns detalhes já bem previamente criados, a gente vai apresentar para vocês aqui. Lembrando, vocês podem ter uma parte no Teams de dúvidas, perguntas e respostas. Deve estar P e R em português e em inglês deve estar Q e A. Vocês podem digitar lá e fazer perguntas durante a apresentação normalmente, tá bom? Aqui as soluções do CRIO, ela atende vários segmentos. Então, vamos desde a parte do design estilo conceitual, que seria desde a parte da criação dos estudos de desenvolvimento, da criação das superfícies que vão fazer parte daquele desenvolvimento do modelo, da forma como será criada, das variações entre formas, possibilidade de criar estudos diferentes e reaproveitar esses estudos de uma forma mais simples. E aqui são algumas das ferramentas que fazem parte desses estudos, que podem ser utilizados também. Lembrando que aqui do lado é um cliente da PTC, que é chamado KTM. E só um detalhe, algumas soluções, que eu falo solução, é o produto que o cliente fabrica. Eles são multidisciplinares, então eu posso ter algumas disciplinas que fazem parte de dois ou mais segmentos. Então, vocês entenderem que podem ser utilizados normalmente. Um dos clientes que utilizam bastante esses recursos de criação de produtos conceitual é o Whirlpool, um dos cliente da PTC, fica em Joinville, e é o dono do grupo Brastemp, Conce, entre outros desenvolvedores, tanto de linha branca quanto linha de cozinha, linha de elementos de ar-condicionado, entre outros também. Então, é um dos grandes players do mercado e eles utilizam todas as soluções da PTZ para a criação de outros produtos. Então, quando ele fala de criação de produtos rapidamente, referia a toda a criação desse desenvolvimento, esses detalhes também. Inclusive, a Whirlpool, por exemplo, da parte de desenvolvimento, as ferramentas de conceito, isso aqui é frase do cliente, do pessoal da área de desenvolvimento de criação, e, o tempo, e aqui a economia, no caso aqui ele está em forma percentual, em tempo na hora de criação dos estudos de superfície. Então, você tem uma ferramenta dedicada, que eu vou ter tempo de tradução, tempo de conversão. Aqui eu vou ter uma ferramenta já integrada que eu vou ganhar tempo nessa parte de reaproveitamento ali. Ah, como que eu faço isso? Eu tenho uma forma de fazer. Vou criar um exemplo aqui. Deixa eu só abrir aqui para gente. Deixa eu criar uma peça do zero aqui. Eu vou fazer esse é só para exemplificar, adiantando. Essa plataforma é a ferramenta CRIO, o desenvolvimento de produto da PTC. Esse é o CRIO que eu chamo de paramétrica, que seria a evolução do antigo ProEngineer. Você tinha toda a parte de produto dele também, só que é uma forma agora mais amigável, uma interface mais familiarizada. A gente vai começar a trabalhar com a parte agora de conceitual, parte de superfície celulite. Então, vou criar um exemplo aqui, beleza? Deixa eu só simplificar para a gente ver aqui. Beleza. Vou criar um detalhe aqui, puxar aqui, pegar mais dois detalhes aqui, vamos esticar também. Esticar um pouco, e aqui vamos criar mais dois detalhes também aqui. Vou voltar um pouco aqui. Aí aqui do lado eu vou criar um outro detalhe aqui. Tá? Eu vou subir aqui, passando um pouco. Aqui vamos criar um outro detalhe também. Passando um pouco. Vamos voltar para baixo aqui. Selecionar esses dois detalhes aqui, vamos ligar um com o outro. E vamos manipular para a gente poder ajustar aqui as posições também. Beleza? Já estou começando a criar algum estudo aqui de algum item. Vou criar uma garrafa para a gente poder ter uma ideia aqui. Vou selecionar as áreas que eu vou utilizar aqui no nosso desenvolvimento para fazer para fazer o canto vivo. Ah, vamos dizer que toda a parte eu quero arredondado, porém certos detalhes eu quero como se fosse por canto vivo. Então eu posso selecionar cada trecho que eu vou utilizar aqui e botão direito e pedir para ele fazer o canto vivo aqui. Beleza. Eu deixei aqui para a gente utilizar. Vou selecionar agora um detalhe aqui. Vou fazer uma escala para aumentar um pouco mais, cara. Beleza.
Aí que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar todos esses detalhes aqui e vou fazer agora uma subdivisão. Como assim subdivisão? Vou selecionar como se fosse uma caixa, vou fazer a caixa virar uma outra caixa menor. E eu vou encurtar um pouco aqui. Aqui um pouco. Vamos fazer escala. Vou encurtar ela aqui. E agora eu vou reduzir ela aqui para dentro. Uma redução na nossa garrafa aqui. Beleza? Agora eu posso fazer as manipulações aqui, diversas, como por exemplo, posicionamento, esticar o detalhe, trabalhar com a forma orgânica. Posso trabalhar com o conceito de subdivisão também. Posso selecionar o modelo e fazer um nível de subdivisão aqui. Inclusive, isso pode ajudar na hora de você fazer a orientação do modelo para fazer diversos detalhes. Por exemplo, fazer como se fosse a pega da garrafa, por exemplo. Então, você pode criar de forma simples aqui, com apenas alguns cliques, diretamente na nossa área de trabalho aqui. Aqui eu já manipulo o pega da garrafa aqui. Vou sair dessa parte aqui. Vou agora selecionar alguns detalhes aqui de face para a gente fazer o encurtamento. Nós vamos fazer uma escala menor aqui. Então, a parte do PEG ele vai ter uma diferença de tamanho em relação à garrafa. Beleza. Fiz ela aqui, dou OK. Aí eu já criei o modelo ali rapidamente com geometria complexa. Entendeu? Então, quando a gente fala de desenvolvimento conceitual, é você criar vários detalhes, várias ideias, baseada rapidamente com as ferramentas ali de desenvolvimento simples da PTC. Entendeu? Então, quando a gente fala de desenvolvimento, seria você abranger todas as áreas, todas as possibilidades que você consegue ali no desenvolvimento de produto. Então, não é simplesmente, eu posso fazer um modelo sólido, eu posso fazer um modelo de casca, eu posso fazer um modelo orgânico, eu tenho que ter várias ferramentas, eu tenho que ter um 3D Max, eu tenho que ter um Rhinoceros, eu tenho que ter uma ferramenta de CAD 3D, uma ferramenta de CAD 2D, não, você faz tudo na mesma plataforma, ok? Só para explicar como que ele trabalha e como que ele funciona para agilizar e para utilizar no nosso dia a dia, tá ok? Só mostrar mais detalhes aqui. E, então, mostrar mais exemplos aqui. Então, a ideia foi mostrar essa parte de você ter os estudos ali, você criar as formas livres mais rapidamente, tá bom? Se vocês quiserem mais detalhes depois, eu quero ver superfície avançada, superfície com curvas, eu quero ver renderização, eu quero ver algum detalhe para estudo, eu quero colocar, fazer estudo por comparação, tem alguns recursos que eu te falou, está à disposição para uma demonstração mais específica mais para frente, tá bom? Então, vamos continuar a apresentação aqui. Agora eu passei da fase de conceito, eu vou para o projeto detalhado. Vou começar agora a ter o projeto em si, com todas as características físicas, características mecânicas, trabalhando em paralelo com outras áreas também, paralelo com outras ferramentas, implementar rapidamente a mudança do projeto, fazer um ajuste determinado através de um estudo, ou ajuste através de uma necessidade do escopo do projeto. Então, o Creo possui várias ferramentas que permitem você criar todos esses detalhes, seja projeto paramétrico, superfície, fator humano, então vários recursos que podem ajudar você a garantir ou ganhar essa produtividade dentro do seu dia a dia. Aqui tem um outro exemplo, do cliente inglês, de desenvolvimento de helicópteros, a Hill Helicopters. Ele desenvolve produto utilizando toda a cadeia de solução da PTC. Entendeu? Seja tanto a cadeia de CAD ou desenvolvimento de produto com a ferramenta de gestão. Aqui tem alguns resultados com relação aos ganhos de tempo e percentual, e no caso até medições não só de tempo, mas medições também de confiabilidade, de novo. Garantir que o projeto vai atender o pré-requisito. E ele consegue dirigir essas métricas e garantir que o produto foi entregue no mercado seja de alta qualidade ou de alta performance de acordo com a minha necessidade. Até se vocês quiserem depois, tem os links na apresentação, a gente pode passar para vocês com todo esse testemunhal do cliente,
falando da utilização do produto da PTC como nosso case, tá bom? Então, ele é permitido utilizar também. Deixa eu só voltar no Clean aqui para poder utilizar. Então, gera aqui. Então, depois, se quiser tirar um sólido aqui, pode gerar normalmente, se quiser solidificar, utilizar. Vou passar para o produto, eu vou até pular esse produto aqui, eu vou entrar mais para frente mesmo. Deixa para a máquina. Por que máquina? Porque tem muitas pessoas que viram o PTC, tem aquela ilusão de tipo, o Pro ele funciona para produto, ele funciona para projeto, ele não funciona para máquina. Não exatamente, isso aqui é a máquina de um cliente nosso da PC França, da França, que fez todo o desenvolvimento dentro da plataforma Crio. Primeiro ponto, o Crio, a plataforma Crio ela é baseada num sistema que faz com que o seu desempenho de montagem, desempenho de conjunto seja muito mais leve. Ele utiliza melhor o hardware, independente do CAD que você tenha comparativo. Isso é benchmark garantido do mercado. Então você consegue trabalhar com montagens com um grande e elevado número de componentes, ou complexidade de componentes, de geometria, com um desempenho muito melhor do que qualquer outra ferramenta. Claro, tudo isso é adequado à ferramenta, ao hardware que você possui, mas comparativamente, você não precisa fazer upgrade de hardware se atende o seu CAD comparativamente com a PTC. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, todos os produtos da PTC têm todos os ambientes, seja os ambientes de modelamento, quanto também o ambiente de montagem. Você tem os ambientes, você tem os conjuntos montados. Seja montagens que você tem com grau de liberdade rotativo, então você pode montar os itens com grau de liberdade e interações entre eles. Deixa eu colocar as aqui. Ou você tem graus de liberdade linear também. Utilizar para fazer esses movimentos também. Vai permitir. Esses elementos também permitem você criar o detalhamento deles. Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Pegar um exemplo aqui. Então, os modelos permitem você criar o detalhamento 2D, inclusive com balões, com lista de material, contador de componentes. Essa lista, inclusive, é uma lista automática, não é uma lista manual. Então, se o usuário vier aqui e quiser saber como foi feito, são atributos que garantem que você tenha a leitura da sua árvore com os atributos. Então, perceba que ele está lendo além do nome do arquivo, ele está lendo a descrição. Essa descrição é um atributo do sistema, é um metadado. Essa informação é importante porque a ferramenta de desenvolvimento ela tem que permitir passar toda e focar a informação importante para quem vai fazer o consumo dessa informação. Não simplesmente, de novo, voltando àquela frase do começo. Eu não estou preocupado em fazer só a geometria e gerar um desenho disso. Eu tenho que comunicar da forma mais fácil possível e mais amigável para qualquer pessoa que faça a leitura. Seja através de um desenho 2D, seja através de um conjunto 3D. Entendeu? Por exemplo, voltando aqui. Eu quero fazer, vou agora finalizar esse conjunto, fazer uma montagem aqui. Trazer um componente aqui, para a gente poder fazer essa junção. Eu tenho um componente, eu posso trazer ele aqui, posso posicionar da forma que eu quero. E eu vou montar ele da forma mais simples possível, que é simplesmente utilizando a própria geometria do modelo. Vou definir as restrições como eu quero, definir a forma como ele vai se comportar aqui. Ele vai automaticamente, o sistema clareia para a gente, perceba que ele deixa uma forma bem fácil de identificar se aquilo está finalizado. Olha aqui para ele poder alinhamento. E ele vai respeitar a característica geométrica e a liberdade da peça anterior. Beleza? E interessante que também eu tenho outros módulos, outros ambientes da PTC que também facilitam então, a agilidade de momento desse produto. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e na parte de mecanismo fazer a integração entre a servomotor e essa polina. Posso vir aqui, fazer a ligação entre eles. Inclusive, eu posso até ajustar para uma necessidade de mercado, no complemento que eu tenha disponível para compra. De novo, estou fazendo um item real, um item que vai ser possível ser fabricado ou comprado. Esse item que eu criei, eu vou transformar num item de, de peça mesmo, na qual eu vou poder ter toda a informação mecânica, informação geométrica, que eu vou utilizar ali. E eu vou agora aproveitar esse item,
puxar aqui, para criar minha geometria de referência, utilizando conceitos até de material, dados que eu vou utilizar, geometria que eu vou utilizar. Vou trazer as formas que eu vou precisar aqui, escolher minha referência e vou aplicar agora a minha textura de borracha que eu vou utilizar na minha confecção aqui. Borracha vulcanizada, por exemplo. Beleza. E ele está lá, apresentando no 3D, lembra? Aumentou o número de componentes, eu botei mais um, 113. E quando eu voltar aqui no conjunto, ele vai estar montado e vai permitir também o grau de liberdade ali ainda, né? Então, extrair um dado de uma informação de um ambiente para fazer a validação de outro. Todos os ambientes se comunicam, todas as interfaces se comunicam. Lembra? Um ambiente colaborativo, desenvolvimento do produto, não é projeto 3D, é desenvolvimento de produto real, é desenvolvimento de projeto. Ok? E isso chega no patamar, por exemplo, que você pode até chegar ao desenvolvimento, por exemplo, de um item de máquina, utilizando até a parte de ergonomia. Então, por exemplo, você pode trazer para o seu projeto estudos um pouco mais elaborados, por exemplo. Como assim, estudos mais elaborados? Em vez de você trazer o seu projeto apenas o conceito da engenharia mecânica, você pode trazer o conceito do usuário, a visão do usuário que está utilizando o equipamento. Então, por exemplo, eu posso ter um fator ergonômico aqui, um manequim, e esse fator ergonômico eu posso utilizar, por exemplo, uma área de alcance. Verificar a postura, posso verificar se esse elemento, na hora que acionar a alavanca, qual que vai ser o desgaste, a inclinação que ele vai utilizar. Poxa, está muito alta essa máquina. Essa mesa ficou muito alta. Tem como baixar um pouco para diminuir o esforço aplicado pelo meu operador? De novo, estou fazendo um projeto de máquina visando o fator humano. Eu vou ter que ter essa condição em observação, essa condição em validação e análise. Beleza, não tem problema. Posso vir lá no meu projeto. Deixa eu voltar aqui. E no projeto eu posso pegar e fazer essa mudança aqui. Mudar essa altura, cadê? E vamos ajustar conforme a necessidade do projeto. Diminuir para 400. Lembra que a gente falou lá naquele PowerPoint de mudanças de última hora? Esse é o problema maior quando você tem ferramentas que não são integradas, elas são descontinuadas. Então, toda e qualquer alteração, ajuste, ele deve um certo tempo a ser realizado. Você tem uma dificuldade dessa tradução. Perceba que já fez a alteração. Agora eu vou novamente no operador, vou lá no ambiente de ergonomia e eu faço a leitura, a validação da área de alcance dele. Beleza? Então perceba que já deu uma leve diminuída. Eu vou ter um melhor aproveitamento do meu operador para aquela máquina que eu estou trabalhando. Beleza? Então são exemplos simples, mas bastante importante para você saber que todo o tipo de recurso e projeto que você pode utilizar dentro do Creo. Você pode realmente fazer o produto digital. Não é a maquete eletrônica, você faz o produto exatamente conforme você tem no físico, você vai ter no seu produto digital, considerando todas as características importantes para o seu desenvolvimento. Seja de um simples 2D com 3D, uma lista de material, até o fator ergonômico. Claro, tem muito mais módulos, tem chaparia, tem tubulação, cabeamento, elétrica, mas essa é a visão inicial, como eu falei, um overview, para ver alguns exemplos de casos que podem ser utilizados utilizando a ferramenta da PTC. Bom, então, para vocês verem como que a gente pode abranger isso e trabalhar no nível maior de desenvolvimento. De novo, sair um pouco do apenas modelo 3D desenho e partir para algo bem maior, com mais detalhes a serem considerados. Beleza? E aí, como falei, se vocês quiserem depois mais informações, uma demo mais detalhada, um item mais dedicado, por exemplo, a gente pode entrar e fazer para vocês normalmente. Tá bom? Deixa eu voltar no PowerPoint e vou continuar para outras áreas aqui. Tá bom? Lembrando, vocês podem ir mandando pergunta durante a apresentação. Sem problema nenhum. A gente vai ler no final, mas pode ir mandando sem problema. Próxima parte é comunicação e colaboração. O que seria isso? O projeto em si, o desenvolvimento do projeto, não é só na engenharia.
O mundo não gira em torno da engenharia, ele gira em torno do produto do cliente. O seu escopo do projeto é o centro da informação, não é a pessoa que está criando. A pessoa está criando apenas uma ferramenta técnica e know-how que permite aplicar essa técnica para atingir um certo objetivo. Que é o seu projetista, seu engenheiro, seu calculista. Só que essa pessoa, esse item que ela cria, não uma pessoa, mas um item, tem que ser possível de ser compartilhado com outras pessoas. Várias pessoas precisam ter acesso a essa informação, desde o seu marketing, desde o seu usuário de fábrica ou desde o seu cliente. Às vezes, uma informação antes de ser fabricada é muito mais barata e importante de ser transmitida do que se você simplesmente fazer o projeto, entregar para o cara e falar isso aqui, esperar que o cara valide para você. Então, tem várias ferramentas que permitem essa comunicação, seja um desenho simples, ou uma renderização, ou até uma realidade aumentada, que você iria compartilhar o seu produto 3D com o cliente. Então, várias formas de comunicação são importantes para quê? Importantes para você poder transmitir essa informação e importante para você poder comunicar de uma forma mais clara para o seu cliente o seu produto ainda na fase digital. Que isso aí é provado por várias métricas de mercado, pesquisas de institutos de renome, que um produto, quando está na fase de fabricação, o custo de qualquer mudança, qualquer alteração é muito maior do que na fase digital, quando ele ainda está na fase virtualizada. Beleza? Então, só mostrando aqui um exemplo. E aqui eu tenho um exemplo de um cliente que ele utiliza aqui um conceito chamado multicad. Ele utiliza vários modelos e vários softwares diferentes. GKN é uma fornecedora de componentes automotivos. Lembrando que o automotivo ela tem várias ferramentas diversas. Alguns clientes trabalham com ferramentas de um determinado fabricante, outros de outro determinado fabricante, outras ferramentas da PTC. E a gente sabe que o mundo ideal seria tudo uma plataforma só, mas nunca vai ser, isso é fato, as ferramentas diferentes. O que a gente tem que fazer é de uma forma poder absorver esses produtos e poder comunicar, colaborar de formas diferentes. Beleza? Então, essa é uma forma, é um recurso que ele utilizou aqui. A gente pode até entrar nisso, mas você pode utilizar dados de diversas plataformas e fazer essa comunicação com os clientes. Falando em comunicação, até, não sei se o Eli apresentou, a gente colocou para vocês, na apresentação, tem um documento, tem um item, que é um QR Code, que a gente vai passar para vocês depois. Esse QR Code, ele utiliza um recurso de realidade aumentada gerado no Creo, seria isso aqui. Quando a gente fala de comunicação, imagine que você vai implementar essa máquina no seu cliente, num determinado local ali específico. Só que às vezes você não vai ver, você vai ter fio passando, você vai ter parte hidráulica passando, você vai ter cones no lugar, você vai ter algum tipo de irregularidade do solo, que tem que mudar de posição para um local menor. E às vezes levar a máquina montada, fazer um protótipo, ou levar um visualizador para o cliente final não é interessante, ele não consegue ter essa visão prática. Então, o que a PTC disponibilizou? A PTC ela tem uma plataforma chamada Vuforia. Esse Vuforia é uma plataforma de realidade aumentada, líder de mercado, que permite criar várias que chamam de experiências. Só para exemplificar e simplificar. O que é realidade aumentada? Você pegar toda e qualquer informação digital, inclusive o modelo 3D, com a câmera do seu celular, do seu tablet, você apontar para um local específico e essa informação virtual aparecer no ambiente físico pela câmera do seu celular. Beleza? Então, eu posso, por exemplo, criar como se fosse um apontamento, um local que eu vou mapear, seja uma imagem ou uma superfície plana. Então, eu posso criar uma superfície plana e dizer que ele vai se posicionar nesse canto. Posso até aumentar ou diminuir o tamanho, reposicionar. Beleza? Após isso, eu publico no servidor APTC. Ele vai converter essa experiência para o formato do QR Code, que aí depois, esse QR Code, ele fica armazenado no portal. Com várias experiências, você pode criar dentro do seu desenvolvimento de produto, e você pode deixar lá como público privado, se estiver num nível de desenvolvimento restrito. Você pode, por exemplo, vir aqui e adicionar pessoas específicas, garantir a propriedade intelectual, a segurança ali do projeto,
Ou se estiver na fase final, ou numa fase até de comunicar com o cliente, você pode deixar de uma forma pública. E esse QR Code ser compartilhado para as pessoas fazerem a leitura dessa experiência. E aí, quando esse QR Code ele é feito a leitura, por exemplo, dentro desse software chamado ForaView, o que acontece? Ele traz para a gente, ele vai trazer essa que a gente chama de experiência, vai trazer essa informação para a gente em realidade aumentada. Então, você pode utilizar o tablet, você pode utilizar algum tipo de leitor de código, o óculos HoloLens, você pode usar só para o celular, para fazer a leitura desse QR Code. Esse QR Code, eu tento baixar ele aqui, eu só abro ele aqui, beleza. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar agora a tela do meu celular, do meu tablet. Só um minuto. Só compartilhar aqui, para a gente poder ver. Só um minutinho. Vou trazer ele aqui, e aí eu vou compartilhar ele para te poder mostrar ele aqui. Então, estou trazendo aqui o modelo, aquela máquina que eu acabei de mostrar para a gente. Vou apresentar aqui. Aqui a gente pode trazer a máquina, aí eu posso posicionar ela no local, posso rotacionar a máquina através do movimento da tela. Eu posso rotacionar a máquina, posso dar zoom, posso selecionar itens que eu quero ocultar, por exemplo. Aqui eu tenho no canto inferior, eu tenho a parte do olho aqui, posso ocultar o item, ou eu posso trazer de volta. Então você pode ter todo esse detalhe do seu modelo ó, de uma forma bem didática e simples, que facilita o quê? A interpretação para quem está utilizando. Então, de novo, eu estou comunicando meu projeto de uma forma muito mais clara e simples. E garantindo que o meu cliente fique muito mais, digamos, satisfeito e claro para o cliente aquilo que ele pediu. De novo, aquela lenda do projeto, o cara quer um balanço com um pneu, o cara faz uma roda gigante, ou o cara faz uma montanha-russa. Não, você está entregando para o cliente aquilo que ele exatamente está esperando. E isso também, essa realidade aumentada, faz parte da plataforma Crio da PPC. É mais dos benefícios que a gente pode utilizar na criação dos seus produtos, do desenvolvimento dos seus produtos. Comunicação com o cliente, né? Comunicação e colaboração. Então, você pode agregar um valor enorme na hora de você transmitir. Não falo nem em marketing, eu falo em redução de problemas, redução de prejuízo, redução até de ruídos na comunicação com o seu cliente. Isso ajuda bastante, bastante no desenvolvimento de produto. Depois, no final, não sei se até o Hélio vai falar com vocês, ele vai deixar na tela o link para vocês baixarem esse QR Code. Esse QR Code que eu acabei de fazer, eu vou deixar para vocês, se quiserem utilizar depois sem problema. E é o link para baixar esse software do seu celular chamado Vuforia View. Ele tem na Apple Store ou tem no Google Play. Fica à vontade, dependendo de personalização. Tá bom? Só para poder utilizar aqui e voltar à nossa apresentação. Agora, vamos fazer mais alguns detalhes aqui. Ah, mas o projeto em si não é só fazer um modelo 3D, fazer desenho e gerar uma imagem, gerar um PDF. E às vezes eu preciso validar se esse projeto vai atender a minha necessidade. Então, quando a gente fala de validação, a gente está falando da parte de simulação. E às vezes, na cabeça do pessoal que está fazendo desenvolvimento de produto, fica uma coisa meio mística, aquela coisa meio que tipo, puxa, eu não tenho conhecimento pleno para trabalhar com isso. Puxa, eu preciso terceirizar para um engenheiro, para um cara com mestrado. Não, não é necessariamente que você precisa fazer isso. A ideia da PTC é que o usuário da engenharia, no nível de validação, já possa colocar as informações importantes do seu projeto e que essas informações, essas características físicas e mecânicas, possam, pelo menos no nível inicial, te dar um modelo muito mais próximo do final do que você tem que fazer aquela famosa tentativa e erro física,
faz o modelo protótipo, valida se ele vai exportar, volta de novo e faz uma operação, né? Eu faço protótipo sim, mas eu faço protótipo virtual. Eu verifico se vai atender uma certa necessidade. Então, a gente está falando de análise desde a parte estática, quanto até integrações com análise dinâmica, com análise térmica, análise de fluidos, análise de fadiga e outros detalhes importantes. Então, todos esses tipos de estudos são importantes, os clientes terem mais essa ideia inicial para otimizar seus projetos e dar confiabilidade no projeto. Lembra, não é só tempo, é confiabilidade. Às vezes, entregar a primeira vez muito bem feito é melhor do que eu entregar 10 vezes errado. A confiabilidade aumenta o meu valor agregado dentro do mercado. Garante uma estabilidade junto ao cliente, garante uma preferência junto ao meu cliente, porque o meu produto é garantido. Aqui é um exemplo, o cliente está utilizando um desses recursos, no caso, o recurso que ele está utilizando é o projeto orientado à simulação. Então, todo projeto que ele faz, ele obrigatoriamente tem que fazer uma simulação para validação. Por quê? Eu tenho que otimizar todos os recursos, otimizar todos os requisitos, todas as métricas têm que ser atingidas para garantir que esse produto vai estar no mercado. Inclusive, até eles colocaram uma métrica, uma plataforma de ambiental, com estratégia de sustentabilidade, que a gente sabe que sustentabilidade, na verdade, é mais do que reduzir custos. Lembra que eu falei fazer mais com menos? Nesse caso, o que ele fez? Redução de material. Menor gasto com material, o mesmo recurso que eu estou utilizando hoje. Lembra? Fase digital. Beleza? Vou fazer outra aqui, vou fechar a máquina aí, para poder fazer. Uma coisa interessante na PTC é você ter esse gerenciamento de memória. Então, lembra que eu falei de performance do hardware? Você consegue gerenciar o seu hardware para utilizar da melhor maneira possível. Sendo um hardware mais simples ou uma máquina mais elevada. Vamos agora ver a parte de análise. Cadê? Você pode fazer isso aqui. Aqui, e vamos abrir o modelo aqui. Só para a gente poder utilizar aqui na forma que a gente vai trabalhar aqui. Aqui eu vou fazer um exemplo de integração entre projeto, mecanismo e análise. Quando a gente fala mecanismo, mostrei para vocês aquela hora parte de grau de liberdade e criação. Aqui eu vou mostrar o seguinte. Quando a gente fala de mecanismos, eu não estou falando de fazer vídeo apenas para fazer um videozinho para colocar na internet com o 3D movendo. Eu vou criar características físicas que eu quero calcular, no caso, forças de reação nesse balancinho, em cada um dos pontos de junção. Esse balancinho suspenso está ligado nessas bases de suspensão, nesse sistema de suspensão, que vai me dar todo o esforço nesses 3 pontos quando eu esterçar o meu carro, seja totalmente para a direita ou totalmente para a esquerda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou pegar a análise dinâmica e vou pedir para ele começar, para ele rodar. Quando eu mandar rodar, o que ele vai fazer? Ele vai esterçar minha roda toda para uma posição máxima. Então, eu vou ter todo o conceito de mola, o conceito de movimento, de força de reação sendo aplicado. Vou voltar para a posição em descanso e depois vou esterçar totalmente para o outro lado. Vai fazer a característica inversa, quando a mola estiver estendida totalmente, fazendo o esforço contrário. E vou fazer toda a movimentação possível para garantir todas as possibilidades. Então, eu estou fazendo estudo no tempo de movimentação máxima para verificar o comportamento do balancinho. Dentro desse conjunto, ele vai suportar. Então, meu objeto de estudo é esse balancinho aqui. Beleza? Ah, como que eu sei que deu resultado? Eu vou vir aqui nessas medidas. Vou pedir para representar em função do resultado. Bom, mas tem um valor aqui. O que esse valor quer dizer? Não quer dizer nada. Eu tenho que ver em função do tempo. Então, eu tenho no gráfico cálculo de esforço do tempo. Então, eu tenho 10 segundos. Quanto ele demorou 10 segundos para fazer esse esterçamento, qual que a força foi gerada em cada ponto ali. Aí vem a pergunta, pô, mas esse ponto aqui, ele não está exato numa linha. Eu tenho que ficar aqui riscando na mão, pegar mais ou menos um valor? Não, não tem problema. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esses dados aqui e usar na parte estrutural, parte de análise em CAD. Eu vou trazer o modelo que eu vou utilizar, no caso, conjunto aqui. No caso, eu vou transmitir para esse conjunto aqui, todas essas cargas. Qual o valor que eu quero em tempo? Eu não sei. Então, eu vou pegar o máximo valor possível, a qualquer carga. Então, eu estou transferindo uma informação
técnica calculada ali numa fase mecânica para uma fase de estudos de elementos finitos. Eu vou desconsiderar os elementos aqui que não são expressivos, vão bem baixo, vou deixar só as partes vetoriais aqui. E agora eu vou fechar aqui, salvar aqui, e eu vou abrir esse conjunto para a gente poder utilizar. Vou abrir esse conjunto aqui e fazer um estudo para a gente utilizar aqui. Beleza? Agora, eu tenho o conjunto feito aqui, vou agora na parte de simulação. Então, vou entrar na parte estrutural agora para fazer um estudo de esforços feitos nesse balancinho. Que força que eu vou trazer? Vou trazer a força que eu calculei lá no mecanismo, fiz a simulação. Vou aplicar essas cargas a uma determinada referência, que eu dou a nossa posição correta. Vou colocar a segunda carga agora no local correto aqui. Beleza? Vou aplicar a terceira carga aqui no meio aqui. Também na referência aqui. Beleza. Então, essa informação é legal, apliquei aqui. Defino o material do meu estudo, óbvio. Tem que ter o material aplicado no conjunto. Vou aplicar o material aqui. Aqui a biblioteca de informação. Eu também tenho bibliotecas de materiais, e não só bibliotecas de materiais, e bibliotecas de componentes já parafuso, porca, relevância normalizado, ou biblioteca de mercado. Lembrando que na PTC, todo e qualquer ambiente, biblioteca é customizável. São fatores importantes para você utilizar as ferramentas e ter aquilo adequado à sua realidade. Vou pegar o material aqui de 2014, no alumínio aqui, e vou aplicar no conjunto aqui todo. Aí eu vou fazer uma nova análise aqui, tática. Só que eu vou travar ele pelo momento de inércia. Vai travar pelo centro de massa. Lembra, o balancinho está suspenso, não está travado. E aí eu vou mandar rodar a análise aqui para a gente. Tá rodando a análise. Ele vai gerar a geometria do modelo em malha, vai fazer os estudos e trazer para a gente os resultados aqui. Então, de novo, eu não precisei em nenhum momento fazer configuração de malha, configuração de diedro, configuração da matriz, por exemplo. De novo, nível de usuário inicial, apenas os comportamentos, claro, eu tenho domínio dos comportamentos, eu coloquei para fazer o estudo para validar. E já completou. Agora eu verifico o resultado estático, verifico as tensões a megapascal, vou verificar, vou dar OK, show. Eu trago para a gente aqui. Ele trouxe aqui, 67 megapascal. É o máximo valor encontrado no modelo. Aí o estudo do usuário define se é o máximo valor que a peça suporta. Posso definir onde está meu máximo do modelo. Está aqui. Ele mostra para a gente. E se eu quiser algo um pouco mais interativo, eu posso colocar por deformação e animação também. O usuário tem uma ideia de grandeza também. Beleza? Então, pode ser utilizado também isso daqui. Então, quando a gente está falando em estudo, a gente falou estudos de simulação, a gente entrou nessa parte do PowerPoint, seria utilizar dados de projeto para validação. Se você o projeto, precisa da validação do projeto. Algumas características importantes ali. Então, ter todo esse conceito, essa consciência, é importante para ter essa outra segmento, essa outra área sendo abrangida com a ferramenta. De novo, tudo uma ferramenta CRIO. Estou entendendo várias áreas que fazem parte do desenvolvimento do produto. Beleza? Deixa eu voltar no PowerPoint aqui, só para a gente botar mais duas áreas que a gente está andando aqui com as coisas mais simples. Tem uma parte também que você pode ter criação de ferramental usinagem, então, todo ferramental, molde, stamp progressivo, todo tipo de ferramental para a parte de elemento de conformação pode ser criado, e também usinagem dessas peças também. Usinagem de 3 ou 5 eixos, ou usinagem, por exemplo, utilizando recursos avançados, corte a laser, chapa, entre outros. Só adiantando, a gente vai ter uma nova apresentação webinar no dia 25, semana que vem, específico só de usinagem nessa parte aqui. Então, hoje é uma ideia um pouco mais, de novo, é uma ideia de overview, vou abrir rapidamente, mas se vocês quiserem mais informações, se quiserem mais detalhes, semana que vem vamos ter uma apresentação só voltada para esse segmento, parte de CAM também. Tá bom? Então, só para adiantar para vocês, já tem um detalhes aqui. Aqui as ferramentas fazem parte e os módulos que você tem no que podem utilizar
para a criação desses detalhes de verificação. E aqui um caso da AMAN, a gente da PTC, que tem os valores que eles utilizam aqui, redução, utilizando a usinagem da PTC. Então, você está utilizando as usinagens dentro do CRIO aqui para fazer a sua programação de máquina, ou para fazer a conformação, para fazer a remoção de material dos seus modelos ali. E lembrando, a vantagem de integração é qualquer alteração, ele propaga para todas as etapas, inclusive na usinagem também. Então, por exemplo, eu vou mostrar um exemplo aqui. Deixa eu mostrar abrir um outro aqui para a gente. Vou abrir um exemplo para a gente aqui. E deixa eu só abrir um detalhe aqui. A gente vai abrir um exemplo aqui de configurador aqui. Beleza. Vamos lá. Então, quando está falando de usinagem, está falando desde usinagem de 3 eixos. Então, está falando de máquinas, equipamentos, que você tem toda a parte de ferramental. Você pode criar com cartão, você pode criar com material, com elemento 3D também. Então, esse aqui é permissível, você não precisa ter vários tipos de ferramentas específicas. Então, eu posso ter, por exemplo, uma ferramenta 3D? Eu posso também. Posso utilizá-la como referência, entendeu? E você utilizá-la na usinagem. Como também você pode ter usinagens que tem eixos também. E garantir a movimentação do modelo. Qual que é a vantagem disso? Você consegue gerar todas as estratégias aqui, com a movimentação aqui, seja de trajetória, por exemplo, ou seja, por exemplo, você fazer a furação também. Então, a geração de todas as posições, fazendo a furação que a gente precisa ali. Ah, posso fazer, por exemplo, um elemento de 5 eixos? Posso também. Fazer uma usinagem de 5 eixos ali e fazer toda a validação. Ou até, por exemplo, uma usinagem por superfície, seja uma usinagem periférica ou com uma superfície até mais avançada. E fazer toda a movimentação ali em cadeia para a gente poder utilizar e gerar a geometria que a gente precisa. Entendeu? Lembrando que ele gera toda a parte de linguagem de máquina, e essa linguagem de máquina, depois ela é gerada para uma. Ela pode ser utilizada para uma linguagem natural de máquina CNC, ela é convertida, pós-processada, e essa linguagem convertida para código G, você leva para sua máquina para fazer a usinagem também. E você pode fazer todas as características que você precisa ali para usinagem, seja um modelo direto, ou também você pode fazer a usinagem utilizando outros elementos, como, por exemplo, utilização de modelo com bruto também. Vou trazer essa imagem para a gente. Então, posso ter um modelo com bruto, e aí eu criar uma estratégia aqui, por exemplo, um desbaste. Posso escolher uma ferramenta qualquer aqui, por exemplo. Escolher a região que eu vou usinar aqui para a gente. E os atributos eu posso, inclusive, trazer da biblioteca. Posso deixar pronto aqui já os atributos que eu vou utilizar. E aí eu posso simular aqui a usinagem e ele vai criar todos os cortes para a gente ali. Fala com a ferramenta 3D. Com toda a movimentação que eu preciso, entendeu? Ah, e se eu quiser checar a colisão, por exemplo, quiser verificar a interferência, eu posso também validar dentro do sistema. Então, eu tenho toda a parte de validação. Lembrando, tem um dispositivo, elementos aqui, que permitem eu deixar aqui comparação do modelo, tá vendo? Posso deixar para comparar com o modelo final. E toda a parte que tem verde seria o modelo final. Eu simulo aqui para verificar o comportamento dele aqui. Então, para mostrar. Ah, eu posso mudar a ferramenta? Posso também. Posso pegar outras ferramentas, alterar a ferramenta e verificar o comportamento, não tem problema nenhum. De novo, estou tudo no mesmo ambiente. Então você tem ali a criação direta, e aí você pode parar os elementos aqui e fazer até, deixa eu tirar a tensão daqui, verificar a remoção de material ali.
E ele traz um nível para a gente. Ah, posso trabalhar com supermetal, posso trabalhar com outras informações importantes para a usabilidade dos modelos ali. Beleza? E você traz informações de colisão e de colisão com o dispositivo ou de colisão com o produto final, que é o gauge. Entendeu? Então, só um exemplo bem simples aqui que eu vou mostrar. De novo, essa parte eu vou detalhar muito melhor na apresentação específica só de usinagem. A gente vai entrar toda a parte de como criar ferramenta, qual a ferramenta 3D, usinando, removendo material, torneamento, corte a laser, corte de chapa, a parte dos ferramentais da progressiva, a parte de molde, a gente vai entrar tudo nesse ponto também. Então, como a gente falou, tem usinagem e também tem o ferramental. Então, eu também posso utilizar o Creo para criar extração das minhas cavidades para os perfis que eu vou utilizar. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e posso trazer para a gente utilizar dentro do conjunto. Posso utilizar toda a parte que a gente vai trabalhar para ferramental. Então, por exemplo, deixa eu só trazer aqui. Depois a gente vem aqui, trazer um ferramental, cadê o áudio aqui? Então, eu trago todo o conjunto, tá vendo? Eu posso ter conjunto de molde, conjunto de itens que eu vou utilizar, como por exemplo, deixa eu só tirar esses perfis aqui. Então, eu posso mostrar produto, gaveta, matriz aqui, novidade também, como eu vou utilizar, plug de fechamento, toda a sequência do porta-molde criado aqui, do molde, desculpa. Claro, além de ter o porta-molde por cima, mas eu posso extrair cavidades, depois montar o porta-molde em cima deles também, beleza? Ah, se eu quiser fazer simulação de injeção também posso? Pode também. Entra no conceito de fabricação, análise de injeção do modelo. Também tem um recurso aqui que vocês podem utilizar também para desenvolvimento do produto. Tá, eu tenho o produto, quero verificar se a minha ponto de injeção está correto. Eu posso simular uma análise de injeção também, beleza? Então, de novo, tudo vai ser apresentado posteriormente, mas para poder utilizar no dia a dia. Então, eu tenho toda a cadeia abrangendo, de novo, desenvolvimento do produto, o remodelamento da peça e fazer o desenho, entendeu? Show de bola. Para finalizar, tem uma parte aqui, que é uma parte interessante, que é uma parte vital, e ela ajuda muito os desenvolvimento de produto, que é o gerenciamento de dados. Quando a gente fala em toda essa comunicação de informação, essa comunicação é importante desde que você tenha uma plataforma que permita que esses dados sejam controlados e comunicados. Então, a PTC ela tem uma plataforma de PDM e PLM que permite gerenciamento dos CAD, dos produtos CAD, dos modelos 3D e de documentos que fazem parte do projeto. Então, uma lista de requisitos, um manual de instrução, um memorial de cálculo, visualização desses itens, planejamento do projeto, gerenciamento desse projeto e mudanças de última hora. A ferramenta de PLM e PDM da PTC permite fazer essa utilização. Também faz parte da cadeia de desenvolvimento do produto. Também agrega valor junto ao nosso CAD Creo. Beleza? Só um detalhe adicional seria o seguinte: esses recursos de PLM e PDM já foram apresentados. A gente tem até aqui no nosso site os últimos webinários aqui, inclusive a parte do PDM foi toda apresentada, gerenciamento com a plataforma da PTC de PDM. Vocês estão tá aqui à disposição de vocês, podem acessar normalmente, podem fazer a consulta. Ele está na íntegra com todos os recursos, todas as possibilidades, toda a utilização, todos os benefícios que você pode utilizar dessa plataforma, que complementa o desenvolvimento de produto junto ao Creo. O que a gente pode utilizar dentro do Creo? Então, imagina o seguinte: no Creo, você tem alguns detalhes, por exemplo, tem um conjunto pesado aqui, grande, apesar de minha máquina estar rodando bem, mas ele está bem carregado. Imagina você ter que passar esse aqui para um cara fazer a consulta em campo. Você tirando do sistema, primeira coisa, você já perdeu a integridade. Você pode ser hackeado, você pode ser copiado, você pode ser corrompido. O que eu tenho? Eu posso ter um sistema de gerenciamento, que é o nosso PDM, que permite a comunicação utilizando o visualizador do CreoView. Então eu consigo, de uma forma muito mais leve, fazer a consulta de qualquer tipo de projeto. E não só consulta em 3D. Eu posso, por exemplo, verificar uma área, por exemplo, do modelo.
Eu posso verificar o diâmetro do modelo, fazer uma anotação. Eu posso, por exemplo, aqui, nessas ferramentas, fazer uma anotação, por exemplo, dizendo, por exemplo, que pintar superfície e mandar de volta para o sistema. Eu posso fazer, por exemplo, outras ferramentas importantes, como, por exemplo, fazer um corte, visualizar partes internas do modelo, manipular a posição do corte, entendeu? Até visualizar. Inclusive, posso visualizar até o 2D do corte. Inclusive, usar o 2D do corte para tirar a medida, por exemplo. Eu quero pegar uma distância que fica difícil pegar no 3D. Posso pegar daqui? Posso. Aqui, pegando aqui, por exemplo. Então, eu estou usando todas as condições características possíveis para validar no desenvolvimento de produto, mesmo que seja na forma de validação. E aí eu tenho várias ferramentas. E posso até ferramentas avançadas, como por exemplo, deixa eu criar uma nova aqui. Eu posso criar um detalhe que seria o seguinte: imagina que eu tenho vários itens e eu quero comparar esses itens. Então, o que eu faço? Eu posso vir aqui e eu posso vir e comparar diversos itens, como por exemplo, deixa eu ver aqui. Imagina que eu tenho o desenho versão 1 e o desenho versão 2, por exemplo. Eu tenho aqui vários desenhos diferentes. E eu posso, por exemplo, mostrar esse desenho nas versões também. O que eu posso fazer? Eu posso trazer os dois desenhos. Desenho, e eu posso pegar os dois desenhos aqui e trazer na nossa tela para a gente utilizar. Vou ficar um desenho e trazer o outro. Ah, eu consigo fazer os dois desenhos por comparação? Consigo. Então, eu posso, por exemplo, usar esse recurso aqui avançado para a gente poder verificar o que está de diferente em cada desenho. Então, eu posso vir aqui e posso comparar os dois. E aí eu posso trazer, inclusive, aqui, ó, a linha pelo centro e ver as diferenças entre eles, tá vendo? O que está alterado, seja escrita ou seja de forma gráfica. Então, o seu visualizador está num nível um pouco mais abrangente. Não só de informação, consulta e visualização também. Tá bom? Então, esse aqui é mais um recurso do CRIO que também faz parte do desenvolvimento de produto ali da PTC. Tá bom? Então, só finalizar aqui. Eu até não mostrei aqui, mas tem outro cliente, um case também, que é de um laboratório de desenvolvimento americano, para a parte de energia limpa, que é utilizando a plataforma PTC. E a PTC ela trabalha com o sistema de pacotes, que são os níveis e pacotes de recursos que fazem parte da estrutura de desenvolvimento ali. Seja do nível mais básico até o nível avançado. Lembrando, cada módulo que existe aqui pode ser agregado a um pacote anterior, para redução de custos ali também. Bom, e todos eles fazem parte do pacote por parâmetro que tem todos esses recursos dentro do desenvolvimento. Se vocês quiserem um detalhamento depois maior, a gente pode dar um detalhe de cada item de utilização. Alguns benefícios da assinatura, que eu trabalho com pacote, o PTC trabalha com o sistema de assinatura anual, como se fosse um serviço. Então já tem vários benefícios que podem utilizar durante a criação, a aquisição desses pacotes, a aquisição da assinatura anual. E a PTC e o Parte Visa oferece essa plataforma de treinamento completo. Então, a gente entrega para você desde a parte que vem na licença, que é o e-learning, quanto inclusive treinamento, acompanhamento e consultoria feitos pela Partilha para agregar valor ao seu cliente, ao cliente de vocês, ou apoiar nos negócios da empresa e como que a gente pode melhorar e aplicar a ferramenta para o nosso dia a dia, para a nossa metodologia de trabalho. Então, a gente está à disposição para determinados, para utilizar essa nossa abordagem junto à diretoria, junto aos profissionais, junto aos gestores, para atingir as métricas e dar os benefícios que eles estão esperando com essa nova metodologia. Tá bom? Só para finalizar, de antemão agradecer, passar agora a mensagem para o Hélio, agradecer a disponibilidade de todos, sabe que acabou passando pouco, até peço desculpa pelo tempo, mas a ideia foi mostrar de algo bem sucinto, com poucos recursos,
que pode ser feito com a plataforma de desenvolvimento de CAD da PT. De novo, de falar CAD é um pouco mais, desenvolvimento de produto da PTC. Ok? Perfeito, Fábio. Eu te agradeço, inclusive, pela apresentação, excelente apresentação. Eu vou dar continuidade aqui. O Cleiton ele fez uma pergunta. Ele perguntou: consigo comparar modelo no CrewView também? Sim, 3D, sim. Também. Não só 2D, com 3D também. Então, se quiser, por exemplo, cadê? Deixa eu fazer um novo aqui, cadê? Aqui. Acho que isso aqui dá. Você fala pegar dois modelos aqui e comparar. Deixa eu ver. Ferramentas. Tá. Modelo 1, segundo ele, tem modelo 2. Você fala comparar duas peças, vê que tá diferente? Dá também. Então, ele compara o primeiro item, você pode mostrar. Pode mostrar o segundo item. O que foi removido, o que foi adicionado, e o que é comum entre eles. Então dá para comparar sim, 3D e 2D. Normal. Perfeito. Além dessa pergunta, pessoal, pode ficar à vontade de fazer as perguntas, tá? De antemão, o Fábio, ele mencionou a respeito do nosso próximo webinar de CAN na próxima semana, né? Será no dia 25, às 3 horas da tarde. Então, todos estão convidados, inclusive, após o encerramento desse webinar, eu vou encaminhar os nossos contatos, caso vocês tenham interesse de falar conosco para tirar dúvidas, enfim, algum ponto ali que vocês ficaram na dúvida referente ao webinar. E, além disso, eu vou encaminhar um convite para o nosso próximo webinar, agora, dia 25, na terça-feira, né, às 3 horas da tarde, a respeito do CAN, onde o Fábio vai se aprofundar um pouquinho mais nessa parte, tá bom?